Diz assim: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei a boca, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Embraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a minha própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Amém? Leitura até aqui, tá bom? Queridos, primeiro dia do ano, 1º de janeiro de 2023, e muitas são as expectativas diante do ano que se começa. Muitas são as promessas, muitos são os votos, e muitos são os desejos de felicidade, de prosperidade, de saúde, de vitória. E isso, de um certo modo, é muito positivo, né? Quem é que vai projetar coisa negativa para a sua vida? Mas eu queria essa noite falar sobre este dia. Compreendo que eu sou bem-aventurado e que Deus, pela sua graça e misericórdia, me concede este ano de oportunidade. Mas eu preciso saber então como eu posso melhor aproveitar então esta oportunidade. Porque não basta termos oportunidade, não basta termos a oportunidade, nós temos que saber fazer uso da oportunidade. Como proceder neste novo ano, queridos? Nós precisamos de um direcionamento espiritual. Precisamos que o Deus, o Senhor da igreja, Ele nos conduza por um caminho seguro, que nos garanta minimamente que o nosso coração será guardado do mal. E que nós, portanto, chegaremos no final de mais um ano em pé. E poderemos então declarar alto e bom som: até aqui nos ajudou o Senhor, que nos alimentou, que nos sustentou e que guardou o nosso coração, que guardou a nossa fé, pela sua graça e pela sua misericórdia. Então, pensando nesse direcionamento, me veio o Salmo de número 39. É um salmo que, até onde nós lemos, podemos extrair princípios seguros, porque são princípios orgânicos, que trabalharão profundamente a nossa alma. Veja então o capítulo 39 de Salmos, no versículo 1, 2 e 3, esses 3 primeiros versículos, me parece que nós temos aqui um contexto, ou seja, o contexto no qual a oração que é feita no versículo 4 a 7, ela é feita. Do versículo 4 a 7 temos uma oração. O salmista, ele faz uma bela oração, mas em que contexto essa oração acontece? E o que levou o salmista a orar isto que ele orou nos versículos 4 a 7? E veja que, pelo que me parece, na reconstrução contextual, o salmista aqui, Davi, ele estava vivendo talvez momentos de enfermidade. Eu disse, ele estava vivendo talvez um momento de enfermidade. Davi estaria aqui, eu digo talvez, passando por lutas e provações muito grandes.
Davi talvez estivesse passando algum tipo de perseguição, passando uma provação de necessidade, de perturbação. Quem está entendendo?